Esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC, de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse screening de notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, screening de notícias. Olá, amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 7º episódio do Screening de Notícias, que finalmente ficou pronto. A edição dele demorou e deu trabalho, mas valeu a pena, vocês vão gostar, tenho certeza. A trilha sonora aqui é de Daniela Alarcon e Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia aqui no Screening de Notícias é trazer as principais notícias do GAC, de meio ambiente e de outros temas que falamos na newsletter, só que em formato conversa, em formato podcastal. Então nós fizemos aqui um screening das principais notícias que vimos nos últimos tempos para apresentar e comentar com vocês. Em geral, aqui o screening de notícias tem a apresentação de Lilian Coreaço Riz, mas dessa vez resolvemos mudar um pouco. Eu mesmo vou fazer a apresentação nesse episódio e para comentar chamamos novamente 3 grandes amigos, que já estiveram conosco em várias outras ocasiões, uma delas o episódio comemorativo número 100. São eles, a Jane Flor, o Alain Humberto e o Diego Silva. Nós 4 fazemos nesse episódio uma discussão sobre os principais temas que passaram na triagem, que foram apontados como importantes no screening de notícias. Então hoje, ao invés de um episódio convencional com uma entrevista, ou com um episódio curto, mais técnico, direto ao ponto, a gente resolveu colocar para vocês o screening de notícias número 7, e a gente acredita que vai ser uma boa escolha, que vocês vão gostar muito. Gostaríamos muito que vocês sugerissem aqui formatos, notícias, convidados, comentaristas, etc. Afinal, o screening de notícias também é nosso. Lembramos que esse é um mini podcast derivado do nosso querido podcast Áreas Contaminadas, e o podcast Áreas Contaminadas é oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e conta com o patrocínio Master da Clean Environment Brasil e o patrocínio Ouro da Vapor Solutions e do Laboratório E-Consulting. Então, se você está lavando a louça, cuidando do seu aquário como Rodrigo Alves, como Letícia Gemignani e como Kleber Salviati, se você está lendo um livro legal como A Sexta Extinção, prepare-se. Começa agora o nosso screening de notícias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Eu tô aqui gravando diretamente dos estúdios Tanaka Riz, vulgo o quartinho do Harry Potter. Olha, Marcos, eu tenho que te falar que eu tô achando essa folga o máximo. Porque, como você sabe, eu não tenho essa facilidade toda que você tem para dar aula, gravar podcast e fazer vídeo. O meu negócio mesmo é fazer as edições, mas vamos lá. Eu estou muito feliz com a participação desses 3 amigos queridos aqui no Screening de Notícias. Muito obrigada, Jane, Ale e Diego, por aceitarem participar desse Screening número 7. Sejam muito bem-vindos. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no Screening de Notícias, nós não estamos no podcast Áreas Contaminadas, estamos no Screening de Notícias. E hoje o apresentador é diferente. Pela voz vocês já perceberam que não é a Lilian que está apresentando, quem está apresentando sou eu. E quem vai comentar não sou eu. Quem vai comentar são 3 grandes amigos que toparam essa nova missão, novo formato aqui do Screening de Notícias. Então eu queria saudar os meus 3 convidados que já apareceram no podcast Áreas Contaminadas número 100, eles me entrevistando, e dessa vez a gente vai fazer o contrário. Eu vou apresentar, fazer as perguntas para eles e os 3 vão fazer os comentários sobre as últimas notícias das últimas semanas do gerenciamento de áreas contaminadas e temas relacionados aí. Então, os 3 são, primeiro, a Jane Flor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jane. Olá, Marcos. Tudo bem? Tudo bem. A Jane participou aqui com a gente, se vocês tiverem curiosidade de saber a história dela, no episódio 89. E foi um episódio grandioso aqui para nós, foi um dos mais ouvidos e assistidos aí pela comunidade, porque a Jane é uma pessoa muito bacana e muito relacionada aí com a comunidade do GAC, todo mundo gosta dela, então o pessoal teve curiosidade de ouvir a história dela. Façam isso também, episódio 89. Obrigado, Jane, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Marcos. Obrigado.
O segundo convidado esteve também no episódio 100, é o Alan Humberto. Ele esteve também no episódio 7, onde eu entrevistei, foi o primeiro entrevistado aqui do canal, como eu sempre gosto de falar. Ele esteve também no episódio 28 com os amigos Rodrigo e Jéssica. Alan, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. É um prazer estar aqui com você novamente. E Diego Silva, Diegão, você já esteve aqui no episódio 20, onde você contou sua história e muitas coisas interessantes ali. E você esteve aqui também no episódio 59 falando sobre a saúde mental, né, dos trabalhadores do GAC. Nós vamos retomar um pouco desse assunto hoje nesse screening de notícias. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo novamente. Fala, Marcão, fala, pessoal. Fico muito feliz por receber mais um convite, né, para participar desse podcast tão especial, ainda mais com amigos tão especiais assim. Legal. Bom, vamos começar então. Primeiro, queria saber se vocês estão preparados para o desafio, né, de comentar aqui no Screen de Notícias e já emendar com a primeira notícia, e quero que vocês comentem sobre essa primeira notícia. E a notícia, é claro, é a segunda conferência ESA sobre gerenciamento de áreas contaminadas. Vocês foram na conferência? Vocês estiveram lá? O que vocês fizeram na conferência? E quais são os principais destaques que vocês poderiam apontar para os ouvintes? Boa. Bom, eu fui na conferência, né? Inclusive vi todos vocês lá. A Jane, na verdade, no happy hour só, mas... eu fui no segundo e terceiro dia, né? Apresentei 2 trabalhos e foi, assim, uma experiência muito legal, porque eu pude rever muitos amigos, né? Que fazia muito tempo que eu não via, desde do início da pandemia. Daí pude ver o Marcos, pude ver o Alan, a gente ficou contando histórias lá um tempinho. Foi legal ver também, né, bastante gente nova, né, que está entrando no GAC agora. Tinha muito trabalho interessante também, o pessoal, tanto a consultoria quanto o órgão ambiental e até o cliente, né, apresentou alguns trabalhos, então foi bem legal. Pena que não deu para ver tudo, né, tinha tanta coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, e também acontecia, né, enquanto eu estava no trânsito, entre uma sessão e outra, encontrava um amigo no caminho, aí não tinha como fazer, tinha que conversar. O que você tem de destaque, assim, o que você viu ali e falou, poxa, essa é uma tendência importante para a gente ver lá na frente? Fora o QGIS. O QGIS é uma tendência importante ali para frente, mas a gente fala disso depois. Mas fora o QGIS, o que você vê de tendência? Uma coisa que eu não pude ver tanto, mas que eu me interessei bastante, depois conversei com outras pessoas da Arcades que apresentaram o trabalho também, foi sobre remediação sustentável, né? Então, sei que a gente vai falar sobre sustentabilidade aqui também ao longo do screening, mas isso foi bastante interessante, né? Novas formas de entender como que a gente faz uma remediação sustentável. Eu acho que a parte de biorremediação foi bem legal também, né? Tipo, é algo que vem trazendo mais interesse, né, do pessoal. Assim, tinha muita coisa legal. Legal. Bom, Alan, Jane, e vocês? Marcão, estive na conferência durante os 3 dias, né? Tive essa honra de estar lá os 3 dias, foi muito bom. Principalmente nesse período pós-pandemia, de rever amigos que não via presencialmente há mais de 2 anos, né? Inclusive você, o Diego, né? A Jane, infelizmente, não encontrei nessa vez, lá na conferência. Mas foi muito interessante, me chama muita atenção a presença, né, de diversas consultorias, né, outras consultorias que eu nem conhecia e acabei conhecendo, né, pessoas novas. Então esse relacionamento foi bem importante, né, esse networking ali entre companheiros de trabalho, enfim. Temas que me chamaram bastante atenção foi a questão de vapores. Eu acho que de 2 anos para cá, desde a última conferência para essa, tivemos avanços significativos, né, em diversas questões aí do trabalho de vapores, a questão do PFAS e PFOS, que está em desenvolvimento assim, bem considerável, né, com novas técnicas, com tecnologias novas, com laboratórios já se mexendo para trabalhar para atender essa demanda, remediação sustentável, a questão de liberação de remediadores, né, pelos órgãos públicos, que são temas que me chamaram bastante atenção, né? Tive o prazer aí de ver o Diego apresentando os 2 trabalhos, foram bem interessantes. Apresentei um trabalho junto com o Rodrigo e com a Jéssica sobre teste de traçadores, tivemos respostas bem positivas durante o evento e pós o evento também, com um retorno bem legal,
Então, acho que foi um sucesso e foi muito interessante, realmente foi algo, uma sensação diferente, né, em comparação da primeira conferência com a segunda, pois rever os amigos foi algo muito, muito interessante e me deixou bastante feliz. Bom, eu, como vocês já falaram, né, eu infelizmente não consegui participar do evento, mas eu consegui participar do Happy Hour, promovido pela Recomtech. Foi ótimo e eu também pude reencontrar vários amigos, né, de outras consultorias e colegas de longa data que eu não via até antes da pandemia. O Diego, encontrei lá, com certeza, ele está em tudo, né? Impressionante. Mas foi bem legal. Conversei bastante e com muita gente que eu estava morrendo de saudade. Sobre a conferência, uma coisa que eu falei com meus convidados do podcast que vai sair amanhã, nós estamos gravando aqui no dia 21 de setembro, amanhã, 22 de setembro, sai um podcast onde eu falo com a Cris, o Leonardo e o Otávio. Mas eu falo lá de uma preocupação minha de que o trabalhador normal do GAC não pôde estar na conferência. Ou porque ele não tem grana para pagar, ou porque não foi liberado pela empresa. Então, a gente achou legal pra caramba, eu mesmo achei muito legal encontrar os amigos e tal. Infelizmente, muita gente não pôde ir porque ou é caro o ingresso, ou a empresa não libera o cara. Dá para entender o porquê disso, né? Porque o evento é da Associação das Consultorias, e a Associação das Consultorias tem interesse em fazer um evento grandioso, né? Que as empresas mostrem as suas marcas, aí, os seus negócios e tudo mais. É para isso, né? A Associação das Empresas está aí para isso. Mas eu senti falta do trabalhador, do chão do GAC. O que vocês também sentiram essa falta? Ou vocês acham que não, que é um exagero meu? Ou como é que vocês viram essa questão do acesso aos trabalhadores lá? Acho que sim, Marcão. Acho que a gente até comentou numa roda de conversa esse tema lá durante a conferência. Acho que o conhecimento tem que ser, né, compartilhado com todos. A importância, né, de passar o conhecimento vai para toda a cadeia do GAC, né, desde o diretor até a pessoa que trabalha lá fazendo a perfuração de um poço, né. Então, acredito que fez falta, né, acredito não, tenho convicção que fez falta, possa ter algum tipo de canal, enfim, de viabilidade, né, para incentivar a esses trabalhadores participarem, né. E, mais uma vez, o podcast é uma ferramenta universal, né? Atinge todas as camadas de trabalhadores do GAC. Por isso, mais uma vez, mostra a importância do trabalho de difusão do conhecimento do seu canal, né, de áreas contaminadas, para distribuir esse conhecimento, né? Que muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, mas através, por exemplo, amanhã, do capítulo de amanhã, vão ter, né, e vão saber de alguns temas que são tratados lá. Mas realmente fizeram falta. E espero e tomara que no próximo evento possamos ter a presença deles aí com o incentivo aí da própria ESAS. Eu concordo. A gente acabou vendo o pessoal de coordenação para cima, né? Eu acho que teve um movimento bastante interessante do Senac também, né? Que eu vi muitas pessoas que trabalham Sim. lá na Arcades que conseguiram o ingresso pelo Senac. Então, acho que esse foi um movimento bastante importante para, pelo menos, diminuir um pouco, né, essa defasagem, mas acho que seria interessante realmente ter até o pessoal que faz a sondagem, né? Eu queria ver o Charles lá, queria ver o pessoal das outras empresas também que a gente vê no campo, seria interessante bater esse papo e também para todo mundo saber, né, o que está acontecendo e não só vir de cima para baixo, né? Mas ter essa democratização aí das informações. E eu queria falar uma outra coisa também que eu achei interessante. Eu estava conversando, eu até conversei com vocês lá sobre isso, que algumas pessoas apareciam, que eu não lembrava muito. Olha, eu te lembro, eu conheço você. Oi, Diego, tudo bom? E eu ficava, caramba, que legal. Dos cursos, né? E tinha uma menina que ela chegou e falou, Diego, conheço toda a sua história porque eu escuto todos os episódios do Marcão. Caramba, que legal. E eu sei da história da Rússia, eu sei da história do monge lá. Nossa, e é que legal. interessante, né? O quanto que isso espalha, né, pro pessoal que estava lá. Sim. Isso é verdade, porque lá no HH tiveram o quê? Umas 3 pessoas que me reconheceram e falaram comigo, assim. Olha aí. Lembro de você do podcast lá. Caramba, olha isso, que legal. Tô famosa. Mas e você, Jane, o que você acha da falta de trabalhadores
na conferência? Então, o Regis, ele foi, né, na conferência. E ele comentou exatamente isso. Que só via a galera, assim, mais da alta coordenação, né, liderança, e pouca gente que trabalha mesmo, né, no escritório, elaborando relatório. É complicado, né? Sim. Mas um retrato, né, Sim. das coisas que a gente já está acostumado a ver, né? Exatamente. Bom, legal, pessoal. Um outro tópico importante aqui, uma notícia, né, que tem tomado conta das nossas conversas, é muita gente, né, inclusive dentro do GAC, tem falado ultimamente para mim e por aí, né, nas conversas, sobre o conceito de quiet quitting, né? Não sei como é que é a pronúncia correta, o Diego depois me corrige, mas quiet quitting. Nas empresas, esse assunto tem tomado conta, né, de tudo e mudando algumas atitudes e causando um certo barulho. O que quer dizer esse tal de quiet quitting? Basicamente quer dizer que o trabalhador vai fazer somente aquilo que ele deve fazer, ou somente aquilo que foi combinado, aquilo que está no seu contrato de trabalho. Nada de horas extras não computadas, nada de fazer o trabalho ou trabalhar sem alocar horas no projeto, nada de ter a chamada atitude de dono com salário de auxiliar, enfim, aquilo que vocês já sabem, né? Vocês três têm ouvido falar do tal do quiet quitting? Têm ouvido falar por aí? Vocês têm ouvido falar dentro do GAC? O que vocês estão ouvindo e o que vocês acham desse movimento? O que vocês acham desse movimento? Esse é um tema um pouco polêmico. Bom, diretamente, principalmente com as pessoas que eu trabalho, eu ouvi falar do quiet quitting mais na mídia, né, que eu vi que no LinkedIn vem tomando uma proporção grande também. Assim, é interessante porque, na verdade, você vai fazer justamente o que você é pago para fazer. Pois é maluco, né? Tem um movimento para fazer o que é combinado, mas beleza. Só que dentro do mundo corporativo isso é algo bastante estranho, né? Porque você sempre precisa estar um passo à frente de onde você está hoje. Eu entendo que isso também tem alguma coisa a ver com geração, né? Eu acho que essa geração nova tem uma cabeça diferente da nossa. Eu, como sempre tive que trabalhar, sempre tive que correr atrás, então você fazer a mais sempre fez parte, né, do meu dia a dia. Então eu vejo que, principalmente em grandes corporações, né, a gente vê o pessoal com poder aquisitivo melhor, eu acho que fica mais... Bom, não estou querendo julgar, mas eu acho que fica mais fácil fazer dessa forma, né? Mas é um tema interessante. Eu vejo que é uma preocupação, né, de algumas empresas da Arcades também, de tentar equilibrar a vida, né, da pessoal junto com o trabalho. Eu sei que é meio difícil, né, no mundo corporativo, por conta da correria, toda aquela... Tem prazo para entregar, tem tudo isso. Eu acho que é para a gente ver isso cada vez mais, né, nos próximos anos aí. Ô, Diego, aproveitando que você falou, você e a Jane, né, estão falando, o quiet quitting, vocês acham que é mais simples, como a gente vê no LinkedIn, na Veja, vocês acham que é mais fácil pro cara rico, pro cara branco, o homem branco fazer isso? O homem negro, a mulher negra, acho que vai ser mais difícil fazer um quiet quitting, que é o primeiro a rodar, né, ou não? Com certeza. Nossa, isso aí é um presságio pro fim dos contratos CLT, sabe? Uhum. Com certeza, sabe? Vai ser tudo substituído por contrato, né, de trabalho. Eu realmente não, assim, nunca me dei ao luxo de fazer isso, né? Eu acho que eu não tô nessa categoria que pode fazer isso. Talvez vocês tenham sempre que provar, pelo contrário, né? Provar ser mais do que os demais, né? Exatamente. Eu vi há umas 2 semanas atrás, saíram diversas reportagens e tal, falando sobre a demissão silenciosa, né? E depois que eu associei com esse termo, realmente, né? Assim, é um termo que eu concordo com o Diego em relação à questão geracional. Eu acho que isso influencia bastante. E, ao mesmo tempo, a gente põe um contraponto, né? Aí a gente sempre ouviu falar aquela coisa, o trabalho dignifica o homem, lá do Max Weber. A gente viu aquela coisa de trabalho enquanto eles dormem, né? E sempre tem esses estereótipos, né? Mas acredito que isso veio, né, desse período pós-pandêmico, né, de pós-pandemia,
com a normalização de diversos fatores aí, como o home office, né, com a normalização daquelas questões de dinâmicas corporativas, enfim, e tal. Eu acho que muitos vão querer aquela questão de priorizar o seu bem-estar, priorizar, né, algumas coisas que antes não viam isso como uma meta, né, como uma funcionalidade no seu dia a dia. Eu, em relação à questão de adotar isso ou não, trabalho desde muito cedo, enfim, não sei se eu vou ter esse luxo de seguir isso, né? Vou ter que seguir a mesma linha que sigo aí desde os meus 12 anos de idade. Enfim, com todas essas mudanças aí pós-pandemia, enfim, de fazer uma coisa a mais ou fazer uma coisa a menos, acredito que isso pode ser que venha para ficar assim. Enfim, com todo... Lembrando que isso é o justo, né? Você trabalhar o que foi combinado, né? Seria o justo. Mas isso se torna um movimento, é uma coisa maluca. Exatamente. Eu tenho conversado bastante com amigos, alguns tá acontecendo essa migração, né, de engenharia, de outras linhas, para o pessoal trabalhar mais com programação, então vários amigos meus estão fazendo isso. Eles me falaram que isso é muito mais comum lá, né? Então, o cara acaba trabalhando uma semana, daí já vai para outro emprego, então acho que principalmente nesse mundo de tecnologia isso acaba sendo ainda mais comum. Então, e tirando o fato, né, disso ser um privilégio de poucos, né, como a gente falou, eu vejo que isso é uma tendência de mercado, né, que atrelado também, né, principalmente à saúde mental. Eu acho que isso saiu, né, esse termo, né, essa condição, essa onda, começou a aparecer mais depois da pandemia, né? Muitas pessoas tiveram entes queridos que morreram, né? E começaram a valorizar e dar prioridade mais para sua vida, sabe? Eu acho que também tem essa questão. Um trabalho com propósito, né? Eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, né? Que a gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco, né? Então, eu acho que realmente tá tendo essa mudança de comportamento, né? Do que é prioridade na sua vida, né? E quantas pessoas, né, pós-pandemia estão aí com burnout, com outras doenças aí, de saúde mental, né, enfim. Às vezes não, né, acho que tudo isso pesa, né, tudo isso, qualidade de vida, enfim, tudo isso é colocado na mesa e chega uma hora que tem que escolher quais são as prioridades, né. É um tema que a gente vai ouvir falar por bastante tempo e acho que foi iniciado agora pós-pandemia e acredito que vai ser uma tendência cada vez mais real e concreta aí ao passar do tempo. Tira um pouco da proatividade, eu acho, sabe? Das pessoas no trabalho, né? Mas aí o cara que faz isso, ele já está, como disseram vocês aqui, né? Já está priorizando outra coisa. Né? Ele já está numa descendente aí que a proatividade não leva a nada, ele chegou a essa conclusão. Por isso ele faz. É um tema complexo. Sim. Bom, uma notícia bombástica aqui para o mercado de áreas contaminadas, pelo menos na minha visão, nós ouvimos isso há umas 2 semanas ainda na conferência, né? O tradicional laboratório Barrema, dessa vez, eu que vou corrigir a pronúncia de vocês, que está escrito Bachema, mas a gente lê como Barrema. O laboratório já que era da Geoclock passou para a EBP quando ela mudou de nome, mas enfim, o laboratório Barrema foi vendido para o grupo que controla a eConsulting e a Vapor Solutions, e além de outros investidores. O laboratório passará a ser chamado de VSOL, né? que inclusive está montando uma unidade nos Estados Unidos, lá na Califórnia, e vendo outros negócios na Europa também. Enfim, qual é a visão de vocês sobre esse acontecimento? É bom para o mercado, né, que o Barrema sai lá praticamente interno da Geoclock e vem para o mercado, é mais uma opção, ou é menos uma opção porque fica muitas coisas concentradas na mão de poucos grupos de laboratórios? O que vocês acham? Olha, eu vou falar primeiro, porque eu trabalho com muitos laboratórios. Sim. Né? Eu vejo que essa fusão veio com uma notícia promissora assim, para o mercado. E assim, o Barrema, né, embora ele seja um laboratório antigo, ele não era muito utilizado no mercado de consultoria por estar ligado a outra consultoria, né? E sobre essa questão da concentração, né, um laboratório pequeno, é difícil ele sobreviver, né, e concorrer com laboratórios grandes, como o Bioagri, a ASL, né, a Anatec. Então, eu acho que essa fusão é uma coisa, veio para, né, para ser uma coisa boa. É mais boa do que concentrador, então, Gênio, dá mais opções. Isso, eu acho que sim, com certeza.
Eu nunca trabalhei com a Barrema, né, e por ela estar mais ligada com a EBP, mas assim, eu sempre ouvi falar bem, né, de quem trabalhava com eles, e eu também conheço, né, o trabalho da Vapor Solutions, trabalho um pouco mais com eles, então, assim, a expectativa é boa, e eu acho que vai ser bom a gente ter mais uma opção, né, que no final, dependendo eu preciso de uma amostra acreditada de TPH fracionado nas frações lá da avaliação de risco da CETESB. Nem todos têm, né? Então, acho que é importante a gente ter mais essas opções para, ou às vezes até um laboratório ele está com muita demanda, ele não consegue atender, então eu acho positivo assim, a gente ter mais uma opção no mercado. Eu acho que essa fusão também é positiva. Eu trabalho com Barrema, principalmente com testes de bancada, enfim, com protocolos, e no Brasil são pouquíssimos laboratórios que fazem, né, esses testes, e tem os profissionais que trabalham lá, são profissionais muito bons, muito competentes. Já tive a oportunidade de conversar com alguns aí pós a notícia da fusão, e eles vão continuar, né, no novo grupo. A Vapor Solutions também, eles também têm uma cadeia gigantesca aí de possibilidades, né, também são profissionais muito bons, muito bem reconhecidos no mercado. Como o Barrema era ligado a uma outra consultoria, acredito que, né, o acesso ao laboratório era pequeno, né, e pouco conhecido. Acredito agora que com essa fusão vai abrir aí uma outra oportunidade nesse mercado, que já é um mercado que existem grandes grupos e são poucos laboratórios, né? Então teremos mais um aí para ter essa diversificação aí no mercado. Então vejo como positivo a fusão aí da Vapor Solutions com o Barrema. Legal. Agora mudando um pouco do GAC para o meio ambiente como um todo mundo sabe, né, estamos passando por mudanças climáticas que são causadas basicamente pela queima de combustíveis fósseis. E aí a gente tem que utilizar energia e combustíveis renováveis, né? Todo mundo fala, precisamos fazer usar energia limpa, combustíveis de fontes renováveis e tal. Temos que fazer a descarbonização da economia. Uma das possibilidades sempre considerada, né, e enaltecida é substituir o diesel do petróleo por biodiesel. Então todo mundo fala, tem que ter biodiesel é melhor e tal, por conta das mudanças climáticas, para descarbonizar a economia e tal. Um desses projetos visa fazer biodiesel para aviões a partir de óleo de dendê. E daí, essa ideia é legal, né, meu? Uma inovação sustentável, ganhou vários selos, ESG e não sei o quê. Porém, como sempre, né, a gente já sabe, a coisa não é tão fácil, né, quanto parece. E aí as plantações de dendê da Brasil Biofuels, né, o Diego me corrige depois, Brasil Biocombustíveis, né, no Pará, as plantações de dendê da BBF no Pará estão dando problema por aí, né? E aí, o que vocês acham então? É sustentável, não é sustentável? Como a gente sabe que é sustentável? Só porque tem a certificação é sustentável? Só porque é renovável é sustentável? Vamos lá. A gente sempre relembra, né, que a sustentabilidade ela tem 3 pilares, né? Não é só o meio ambiente, mas também a parte social, a parte econômica. No final, a gente vê isso bastante, né, no mundo corporativo, nas indústrias, precisa de um selo aqui, um selo ali, mas eu acho que quando a gente tem que trabalhar com ética, né, não adianta nada você resolver conseguir um selo, mas você cria um outro problema e acaba deixando aquele problema por baixo dos panos, né? Então, eu acho que é uma iniciativa interessante, né? A gente precisa procurar fontes alternativas de energia, mas a gente precisa trabalhar com responsabilidade e com ética, né? Porque o selo, na verdade, não diz nada. A gente precisa pôr em prática a sustentabilidade e não só colocar no papel, né? E aí a busca da sociedade por combustíveis alternativos, né, por uma energia mais limpa, no fim acaba levando, em alguns casos, como é o caso da BBF, né, a gente a financiar, a gente a estimular empresas que vão fazer o mesmo, só que com outro tipo de energia, né, vão acumular lucro, riqueza, explorar as pessoas e acabar por destruir o meio ambiente. Então o selo, infelizmente, como você falou, né, não garante nada, né? Enfim, vamos lá, a Alan e a Jane ainda podem. Sim, eu acho que o selo, claro, é importante e tal, mas tem muitas coisas em jogo, né? Por exemplo, você vai fazer aí o óleo de dendê, você tem que fazer as plantações e tal, né? E aonde você vai plantar, né? Quem
Vai ser um pequeno produtor, por exemplo, que vai fazer isso? Capaz. Vai ser um grande produtor? Né? Essa é uma outra questão. Você vai incentivar a agricultura familiar ou outro tipo de agricultura que vai, aí sim, você vai beneficiar, né, socialmente diversos tipos de trabalhadores, né, economicamente também, ou você vai colocar numa fazenda gigantesca, onde você não vai gerar emprego, você vai lá e faz de uma maneira só para ter o selo, né, só para você ter o lucro, no caso. E outra questão é especulação, né, de terras, aí envolve povos indígenas, envolve grilagem, envolve outros fatores que a gente não consegue enxergar, né? Mas o produto final chega lá para o consumidor, mas e por trás? O que está acontecendo, né? Eu acho que sempre temos que buscar realmente energias renováveis, sustentáveis, enfim, mas temos que ver o outro lado. Isso tem um preço também. Pode não ser de imediato um preço da questão ambiental, mas vem nos outros pilares, né? Que é a questão social, né? E a questão econômica, que muitas vezes a gente não consegue enxergar as cadeias por trás de tudo isso. Eu concordo com os meninos e eu vejo que essa situação se assemelha ao que acontece hoje em dia com o álcool, né? É fato que é uma alternativa, né, de combustível, né, menos poluente, né, para o meio ambiente, mas a que custo, né, que isso vem acontecendo? A sustentabilidade, e se pensar que a produção pode aumentar e ocupar muitas áreas, famílias tradicionais podem ser retiradas dos locais, né, fora os crimes que podem acontecer, né? Sai do script novamente aqui. Eu acho que nesse caso do Dendê e do etanol, né, do álcool de cana, como a gente falou, nem no ambiental acho que a gente pode dizer que com certeza que é melhor, né? Precisaria ver. Se você tem que desmatar um monte de coisa para poder plantar o dendê ou plantar a cana, talvez não. Você tem que encher de agrotóxico, talvez você perca até em carbono. Porque para produzir o agrotóxico precisa de carbono, para não sei o quê. Até no ambiental isso pode ser um problema. O que vocês acham sobre a questão dos PFAS? Os PFAS vêm tomando conta de boa parte das nossas discussões no GAC. É uma preocupação importante e válida, né? A existência e a preocupação com os possíveis riscos que eles causam à saúde humana, ou é muito barulho por nada, ou é uma oportunidade de negócios para o nosso mercado, as consultorias e outros agentes do GAC. Recentemente, um amigo sugeriu que a gente defendesse a inclusão de alguns PFAS na portaria da potabilidade. E o que vocês acham dessa história toda? O PFAS a gente precisa tomar cuidado mesmo? É muito barulho por nada ou é só uma questão mercadológica? E dentro disso, é legal, é importante, é interessante ter os PFAS na portaria de potabilidade de água? Olha, não deixa de ser uma oportunidade de negócio, mas eu considero também como uma questão de saúde pública, né? Porque as concentrações dos estudos que eu andei lendo, né, na ordem de picograma, nanograma, são concentrações muito, muito baixas e praticamente invisíveis, né, até pouco tempo. Então, os efeitos dos PFAS sobre a saúde é muito grande. Eu vi que pode interferir na questão de hormônios corporais, risco de câncer. É um problema de saúde humana, você acha? Eu acho. Principalmente o problema de saúde humana. Claro, o negócio vem a reboque, você considera. É um negócio também, mas é uma preocupação legítima. Sim, ainda mais porque a exposição é crônica, né? É um mal silencioso que a gente está conseguindo perceber agora. Eu acho que eu concordo com a Jane, eu acho que essa preocupação ela é legítima, né? Porque já tem estudos mostrando quais são os malefícios. Eu também, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de mercado para as consultorias também, né? E a gente viu todo esse movimento, né, de laboratório sendo acreditado para conseguir fazer análise naquele grau de detalhe. E assim, então tem esses dois lados. Eu acho que é importante. Até algumas décadas atrás a gente não sabia que o PCE daria tanto problema, né? Então também veio todo aquele fuzz, né, quando isso foi descoberto. Então acho que é importante a gente ter esse olhar, mas eu acho que também a gente tem que se preocupar não só com esses contaminantes emergentes, né, que estão chegando agora, que a gente está descobrindo agora, mas a gente até já conversou sobre isso, né, fora do podcast, que existem uma grande quantidade de pesticida, agrotóxico, os defensivos agrícolas, né, o nome mais bonito para o veneno, e que principalmente aumentaram muito nesses últimos anos, né, na verdade, a diminuição de regulamentação para trazer cada vez mais agrotóxico, e isso está muito mais próximo da gente, né, ainda mais do que os PFAS.
Então, acho que são duas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, e prestar atenção nessas duas coisas, não só prestar atenção em uma e deixar o outro prato cair, né. Então, acho que isso é bastante importante e também precisa dessa necessidade do próprio poder público para a gente conseguir investigar áreas contaminadas com agrotóxicos, né, tipo, toda essa extensão que a gente está vendo ultimamente. Então, a gente precisa olhar para todos os lados. Eu acho que realmente é uma preocupação válida, né? Eu acho que também é uma oportunidade, economicamente falando, para as consultorias, para estudos. Eu acho que também é algo novo, né, que vem surgindo, algo novo assim para nós aqui no mercado brasileiro, né? Mas eu vejo também um outro lado, que ainda somos muito despreparados ainda para trabalhar com isso, né? Acho que é muito inicial ainda o nosso conhecimento do que é isso, do que vem surgindo. A gente vê diversos artigos que vêm de fora e a gente vem acompanhando a evolução, principalmente, né, no mercado estadunidense, enfim. Porém, precisamos evoluir bastante para aprofundar, né, a nossa trabalho, a nossa relação aí com esse novo grupo aí de contaminantes emergentes. E concordo com o Diego, a gente tem problemas aí, questões muito mais próximas de nós, questões dos defensores agrícolas, dos agrotóxicos, que muitos estão sendo aí liberados aí, e a gente nem sabe a composição do que é feito isso, né? Então, sim, a gente tem coisas muito mais graves. Estão na portaria de potabilidade, mas a gente não investiga, né? Não me lembro de ter um caso de investigação de uma área contaminada com glifosato, com carbendazim, que está na portaria de potabilidade. Exatamente. Existem diversos compostos ainda, diversas cadeias que muito próximas de nós, numa realidade mais plausível, né, para as consultorias e dentro aí do Brasil, e a gente não conhece, não tem esse conhecimento. Então, acho que temos que equilibrar realmente, né, esses contaminantes emergentes aí que a gente está, né, buscando esse conhecimento para trabalhar com eles, como o mercado aqui desenvolveu muito, né, trabalhos com organoclorados, está desenvolvendo com vapores e com outros tipos de análises e de compostos. Acredito que precisamos nos aprofundar mais aí para ter mais ênfase, ter algo mais concreto aí para a gente desenvolver. Eu conversei essa semana com a Marília, que trabalhou comigo no QAQC. Atualmente ela atua na Arcades Austrália, né? Ela falou que os trabalhos lá com PFAS estão muito avançados e eles estão investigando muitas áreas, fazendo muita remediação em petroquímica, em aeroportos, em bombeiros. Caramba. Estão bem avançados lá. Com as espumas de combate a incêndio. Um outro tema ligado ao gerenciamento de áreas contaminadas, eu recebi recentemente uma dica muito boa do David Micheletti. O famoso Charles Newell, o Diego conhece bem, lê muitos artigos dele. O Charles Newell está divulgando uma ferramenta online bem interessante chamada LNAPL Toolbox. Essa ferramenta tem como objetivo responder algumas questões, ou pelo menos ajudar o consultor a fazer as perguntas certas em sites com LNAPL. Tipo, quanto LNAPL eu tenho? Como é a migração desse LNAPL? Como ele se particiona? Qual é o risco, né, atual, o risco futuro? Quanto desse LNAPL é recuperável? Qual a possibilidade de ocorrer a atenuação natural da área fonte NSZD? Vocês viram esse site, o LNAPL Toolbox? Se vocês viram, o que vocês acham disso? Acho que ajuda? Vocês acham que tem uma aplicação para os sites brasileiros com o LNAPL? Boa. Bom, essa aí eu começo. Eu sou bastante fã do Charles Newell, né? O Marco sabe. Eu utilizo muitas das ferramentas dele. Uma coisa que eu sou bastante fã dele, né? E da DSI é que eles publicam muitos artigos gratuitos. Tem um monte de ferramenta legal e fácil de usar no Excel, e é só baixar pelo site deles, né? Inclusive eu uso muito nos estudos de M&A e venho utilizando bastante nessas últimas semanas. Então tem um monte dessas ferramentas, como Mass Flux Toolkit, o Mencan, o Bioscreen, BioClore, Matrix Diffusion Toolkit, Source Decay. Pô, os caras estão por trás de tudo, né? Então eu acho muito legal. E o que eu acho mais interessante ainda é que eles fazem essa difusão do conhecimento e de graça, né? Tem até o curso do Coursera sobre atenuação natural, que é de graça também, que
se alguém não fez, eu recomendo fazer, que é muito bom. Sim, faça esse curso, é muito bom. Eu já dei uma olhada nesse site, eu confesso que eu não consegui mexer na ferramenta. Eu fiquei meio na dúvida, não sei se tinha que baixar alguma coisa, se eu conseguia mexer online, mas eu dei uma fuçada, dei uma olhada no site num vídeo, né, do Charles New ensinando como é que mexe. Então, eu acho que, assim, eu já uso algumas das ferramentas deles, né, e a gente acaba usando, tem a ferramenta, eu vou calcular a transmissividade do poço, eu uso uma ferramenta. Então, a gente Sim. acaba usando as ferramentas que são elas são Dispersas. separadas, Sim. dispersas, isso. Eu acho que isso é interessante, né? A gente tem uma ferramenta onde a gente consegue avaliar um monte de coisa, tipo, inclusive o NSZD, né? Que é algo que tá sendo mais estudado no Brasil, tem algumas planilhas aqui, umas planilhas ali, mas eu acho que usar isso, ver o modelo conceitual de uma forma integrada, né? Pode ser bastante interessante. Eu prometo que eu vou dar uma fuçada porque eu me interessei. Legal. No screen de notícias número 8, aí o Diego vai trazer mais informações. Aí eu mostro, né? Ó, clica aqui. Eu não conheço a ferramenta, né? E vou fuçar também, como diz o Diego, vou fuçar para conhecer melhor. Mas acredito que toda ferramenta, né, principalmente gratuitas e de fácil manuseio, são bem-vindas no mercado, né? Para que a gente possa trabalhar e desenvolver os nossos trabalhos. Então, sempre serão bem-vindas, né, essas inovações de fácil acesso e principalmente gratuitas, né, para o nosso mercado. Empresas pequenas, consultorias pequenas ou médias, muitas não têm acesso a diversos tipos de programas, diversos tipos de softwares, porque são programas, enfim, que são fora da realidade para uma empresa pequena em relação a custo-benefício. Então, é mais uma ferramenta aí que vai, com certeza, nos ajudar e deixar aí uma paridade aí entre todos. Parabéns ao Charles New e à GSI, então. Legal. Aqui, bom, não sei se são parênteses ou não, mas vou contar um caos. Esses dias preciso de uma ajuda de atenuação natural num site aqui, nunca vi esse contaminante, mas vamos lá. Daí eu comecei a usar o pessoal, nossa, mas como a gente vai calcular, estimar o tanto que vai sair daqui da fase livre, até o tempo que isso aqui vai demorar da fase livre, não, da fase retida, o tempo que isso vai demorar para atingir as CMAs e tal. Daí eu fui fuçando, falei, eu tenho certeza que lá no site do GSI tem um negócio desse. Aí eu achei esse Matrix Diffusion. Sim. Porra, assim, é relativamente fácil. Difícil foi achar uns dados específicos do produto. Assim, tem uma coisa meio chata que eu espero que eles atualizem, que tem ferramentas fantásticas, né? Igual o BioClor, que não funciona nas versões mais recentes. Sim, do Excel, né? Já tentei de várias formas. Né? E é muito louco, né? Tá lá no site, é só você baixar, o cara tem um manual, clica aqui, faz aquilo. Porra, da hora pra caramba. E esse do Matrix Diffusion Toolkit já tá lá, acho que desde 2012, 2013, né? Tem um tempinho ali já. Sim. Interessante pra caramba isso aí. Bom, também sobre o nosso amigo Charles New e a atenuação natural monitorada, um excelente artigo foi publicado agora em agosto de 2022, na revista Remediation, assinado também pelo nosso amigo Charles New e colaboradores. O artigo chama Enhanced Attenuation to Manage PFAS Plumes in Groundwater. Então vamos lá, aumentando a atenuação para gerenciar plumas de PFAS em água subterrânea. Os autores propõem não atuar na destruição dos PFAS, algo que seria muito desafiador, muito caro, mas focar na redução do fluxo de massa dos PFAS nas plumas de fase dissolvida e, em paralelo, na imobilização desses PFAS. Para isso, eles avaliaram 8 possíveis técnicas. O artigo é bem recente, né? Está em acesso aberto lá. E é legal olhar o artigo não só para os PFAS, mas para a gente pensar de uma outra forma intervenções aí de modo geral, né? Na questão do fluxo de massa e mobilização da grande massa que está em fase retida. Vocês conhecem o artigo? Leram o artigo? O que vocês acham? O que vocês destacam do artigo? Bom, de novo, né? Sou um grande fã do Charles New e sou um grande fã da atenuação natural. Aí, ó, tá pra você. Você tinha visto já o artigo, Diego, antes da gente falar sobre esse episódio aqui? Eu recebi o e-mail falando que o Charles New tinha, que eu sigo ele no, acho que ResearchGate, se eu não me engano, que toda vez que sai alguma coisa nova,
Eu lembro de ter aberto, mas eu não tinha lido. Daí eu li hoje, me preparei. Legal. E, bom, assim, o que eu acho interessante, né? Ao longo do tempo, principalmente mais recentemente, a gente está falando mais dessas técnicas menos invasivas, talvez, né? Nem sempre eu preciso ir lá e montar todo aquele sistema e escavar aquela contaminação, se às vezes o próprio meio consegue degradar e se os riscos estão controlados. Então, por isso que eu sou um grande fã da atenuação, que ela funciona muito bem aqui no Brasil, né? E eu achei interessante a forma como ele abordou, né, porque a gente os PFAS são contaminantes que a gente não sabe muito bem o que fazer, não sabe como eles degradam, e ele dá algumas dicas, né, de algumas ideias. Por que você não faz um pump and treat aqui? Trata isso e controla a migração da pluma, injeta algum material sorvente para absorver esse contaminante, né, para ele não migrar. Deixar ele quietinho ali, né? Sim, então, eu achei bem interessante e dá para a gente até pensar nisso em outros contaminantes, né? Não só com os PFAS, mas eu achei uma abordagem inteligente, né? Você não precisa... Bom, a gente não sabe muito o que fazer, mas a gente já tem essas ferramentas que elas funcionam bem e elas podem funcionar aqui também, e enquanto a gente não sabe nem se precisa, né, criar todo esse sistema de como degradar isso, injetar um oxidante aqui, enfim... Achei interessante, gostei. Você vê, o artigo de agosto, né? Então o cara lançou agora mesmo. É bem, bem interessante. Eles estão estudando bastante isso, né, de fato. Sempre, sei lá, Sim. a cada 2 meses, 3 meses, chega alguma coisa dele, né? Bom, nas obras da estação 14 bis da linha laranja do metrô de São Paulo foram encontrados muitos vestígios do antigo quilombo de Saracura. São centenas de fragmentos bem interessantes que contam aí mais ou menos como era a vida dos quilombolas ali, né, naquela região ali do Bexiga. Vocês viram essa notícia? O que vocês acham desse achado arqueológico aí? Eu vi essa notícia realmente recentemente e até relembrei de outras notícias da linha amarela. Também teve casos também, né, de construção de algumas estações. E tem sido casos recorrentes, né? Casos de lojas que são construídas e acham, né, os objetos históricos e tal. Eu acho importante a gente abordar 2 cenários, né? O primeiro, a importância, né, desses objetos, né? Muitos acham, achei um pedaço de xícara, isso não tem valor nenhum, vamos construir em cima e pronto, né? Não leva todo o fator histórico, enfim, acho que isso é fundamental para todos, né? Você ter o conhecimento de aonde você está, né? E outra questão a ser abordada é em relação ao órgão que cuida disso, né? O IPHAN, Sim. por exemplo, né? O IPHAN tem interesse nisso, né? Porque se o órgão que regulamenta essas questões não tem interesse, Pois é. fica mais difícil de você regularizar. Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí entre, né, o progresso e a história. Temos que ter o progresso, é claro, mas sem deixar de lado os fatos históricos, né? E Sim. O primeiro que tem que ter o interesse é o próprio órgão, né? E a gente vê recentemente que o órgão não tem interesse nenhum em, né, infelizmente, em resgatar parte da nossa história. Então, se o órgão não tem, ele vai influenciar a toda a cadeia seguinte que, né, não importa a nossa história. Mas eu acho de fundamental importância a gente ter a estação, com certeza, mas antes de fazer a estação, a gente investigar de forma rápida, né, que eu Sim. acho que se tem o interesse, é investigado, né, e é recolhido o que tem lá para que avance e deixe todos felizes, né, tanto a parte histórica como quem tem o interesse de utilizar a área. Assim, eu acho interessante, né? A gente veio de um movimento, né, nas décadas mais antigas aí, de meio que esconder a história negra, né? História da comunidade negra. Bem lembrado. Vocês não acham curiosíssimo ter um quilombo na cidade de São Paulo? Não, eu ia falar isso, ainda mais do bairro do Bexiga, que tem a tradição italiana, né? Sim. Então, os quilombos são bem anteriores à imigração italiana. A escravidão veio bem antes da imigração. Na verdade, os imigrantes veio meio para, entre aspas, substituir aquela mão de obra, vamos chamar de mão de obra, né? Dos escravizados. E é isso aí que vocês estão falando. A cultura negra foi escondida. Eu não sabia que existia quilombo na cidade de São Paulo.
Né? Mas eu não sou tão mal informado assim e não sabia que tinha um quilombo, pô, mas é claro que tem que ter, né? não, eu ia falar que é interessante também. Eu nunca tinha prestado muita atenção, nunca tinha entendido muito por que o bairro Liberdade se chamava Liberdade, né? Porque eu Pois é. sempre tive amigos descendentes de japoneses que moravam lá, daí eu fui estudar e eu entendi toda aquela... Exatamente isso que eu ia falar, exatamente. Era isso, exatamente. Mas conta aí para os ouvintes que não conhecem essa história aí, Diego. Vai lá, Alan, você conhece melhor do que eu. Bom, se eu não me engano, o bairro da Liberdade era um local que tinha venda de escravos, se eu não me engano, né, fazia um comércio de escravos no bairro da Liberdade, né? O pessoal ia comprar os escravos e tinha, né, a venda deles no bairro, né? E se eu não me engano também, a própria construção da estação do metrô encontraram também, a gente pode até confirmar depois, objetos, né, de antigos quilombos. Então, a imigração, né, japonesa, enfim, depois a chinesa lá no bairro da Liberdade, foi feita, né, no período já no século XX, né, por fatos históricos, havia o comércio de escravos no local. Depois da abolição, virou um bairro de população negra, um centro, né, primeiro de comércio de pessoas, veja que coisa, né? Centro de comércio de pessoas. E acabou que virou um bairro negro, depois a ocupação mudou para a imigração japonesa e oriental como um todo. Mas isso bem depois. E sobre o Saracura, eu vi que o quilombo era refúgio de escravos que conseguiam fugir, se refugiavam nesse quilombo. E tem uma coisa interessante também, que existia lá um lugar chamado Largo da Forca, que os escravos fugitivos e rebeldes eram condenados à forca, que ficava ao ar livre. E ali, próximo, tinha um cemitério chamado Cemitério dos Aflitos. Foi o primeiro cemitério a céu aberto onde escravos pobres e indigentes eram enterrados. E eu não sabia disso. Interessante. Pois é. E como vocês falaram no início da fala de vocês, a história negra nos é ocultada, né? A gente não aprende isso na escola. A gente aprende que a Liberdade é o bairro japonês. A história é muito mais longa que essa. O nome da estação do metrô agora é Japão Liberdade, né? Poderia ser outros. Poderia. Não, e pegando o gancho aí do Alan, eu fiquei curiosa, né, para saber o que vai acontecer, né? O que o movimento de resistência está solicitando. Diante disso, encontraram lá, né, vestígios do quilombo, e aí eu vi que o grupo demandou, né, a paralisação temporária das obras. Eles também requerem um projeto de preservação do sítio arqueológico com a inclusão da construção de um memorial. Eles também pediram a mudança do nome da estação para Saracura Vai-Vai, porque também na região tem a escola, né, de samba Vai-Vai. Era lá, né? E foi transferida. Exatamente. Então, ao invés de 14 bis, eles querem Saracura Vai-Vai. E eles também estão muito preocupados com a gentrificação, né, da região com a chegada do metrô. Então, eles querem garantir a permanência da população negra na região. E aí, será que o IFAM quer? Capaz, né? O IFAM acho que não vai apitar muito nessa história, mas, né, talvez o movimento tenha penetração em outras áreas do próprio metrô, né? Pode ser que aconteça. O Pedro Astolfi, outro colaborador importante da newsletter, né, nos indicou uma reportagem que é preocupante. Eu achei bem preocupante isso aí. Pelo menos 13 barragens são classificadas como de alto risco pela Agência Nacional das Águas apenas na região centro-oeste do estado de São Paulo. Região centro-oeste de São Paulo tem 13 barragens de alto risco, olha isso. Os relatórios de segurança de barragens mostram que ainda desses 13 dispositivos, 7 dos 13 têm alto potencial de danos, e isso significa perda de vidas humanas e impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. Que tal? Caramba! Eu não falei aqui, mas é Botucatu, Lençóis Paulista, então essa é a região das 13 barragens de alto risco. Porque a gente sempre pensa nisso quando está mais para cima, né, para o centro do Brasil, Minas Gerais, mas aqui em São Paulo... Quando eu vejo notícias como essa, assim, eu penso logo nas pessoas, né, que vivem com medo, né, não só nas que estão bem na área, né, de alagamento, né, aquele cálculo de alagamento, assim, do Ejeito, mas também das pessoas próximas, né, que têm conhecidos,
é sua vida que vira um transtorno, né? E nos últimos anos, eu acho que, né, experiências do tipo não faltaram, né? E onde tantas e tantas vidas se perderam, onde desastres ambientais aí com preços incalculáveis, né? Estão aí, né, de certa forma, esquecidos, entre aspas, né? Que é uma coisa muito momentânea, né? Acontece, tem todo aquele susto, aquele abalo, né? E de repente some, né? E vou compensar isso plantando uma coisinha ali, outra ali, e a vida nunca volta, né? Nunca mais vai voltar. Sim. E esses casos aqui no Centro-Oeste Paulista, que é uma região onde eu já morei e tal, tem Bofete, né? Uma dessas, exatamente. Uma dessas barragens eu conheço, inclusive. Será que está tendo algum tipo de monitoração, né, monitoramento, enfim, né? Será que existe plano de segurança para as cidades que ficam adjuntantes dessas barragens, para a população ribeirinha, para a população que mora em sítios próximos, né? São esses que vão ser atingidos, né? Será que existe? Se a gente lê reportagem e tal, eles vão falar que existe, está tudo certo, né? Se isso acontecer, vai estar tudo ok, mas nós vimos vimos 2 casos aí, né, recentes. Era uma tragédia já anunciada, Sim. Aconteceu, tudo o que falaram que tinha de plano, enfim, nada disso foi concreto, né? Se o poder público não for, né, não tiver, né, uma atenção, realmente a gente está sujeito a uma tragédia anunciada, né? Concordo também com o que a Jane falou, a gente não imagina que isso está tão perto de nós, né? A gente imagina que está lá em Minas, está lá no Pará, né? Que são extração, enfim, de minerais e tal, que essa atividade de mineração é muito mais ativa, né? Mas isso está bem perto de nós. E aqui, o que será que vai acontecer, né? Será que os órgãos públicos estão cientes do que está acontecendo, né? Do que pode acontecer? Quem vai ser o prejudicado? Tem uns estudos que eles estão fazendo agora, denominados PAIBMs, não sei se vocês já ouviram falar, que são estudos, né, baseados no atendimento emergencial dessas áreas, né, de barragens, assim. Mas por mais que tenha um estudo, né, tem a questão ambiental também, não garante que a barragem não pode se romper, né? Porque é mais assim para direcionar a população diante de uma situação, né, de rompimento, né, para ver onde as pessoas podem se deslocar, não para impedir que aconteça um dano, né? Recentemente eu vi uma reportagem interessante e impressionante. E eu queria que vocês comentassem. Não sei se vocês conseguiram ler todo o artigo, é bem interessante. É um artigo do Douglas Rushkoff. O Douglas, ele é um especialista em tecnologia e, segundo ele próprio, ele se denomina um filósofo humanista, mas ele é conhecido como um futurólogo. Bom, ele começa o artigo contando de um evento que ele participou a convite de um pequeno grupo de bilionários para discutirem como seriam as melhores ações a partir da ocorrência do evento. O evento ainda indefinido, mas que poderia ser, segundo os bilionários, uma pandemia, uma convulsão social, uma catástrofe climática, uma pane tecnológica, energética e tal. E daí o artigo acaba enveredando por uma discussão interessante ali, de soluções e o que esses bilionários estão querendo e tal. Enfim, vocês leram o artigo, o que vocês acharam? Eu achei interessante, né? O artigo fala sobre bunkers luxuosos, com piscina, com champanhe. Tem até, eu vi uma figura sobre a colonização de Marte. É sempre assim, né? Bom, a gente faz a bagunça, né? Mas a hora que o negócio vai explodir, a gente deixa para quem não tem as condições que a gente tem de fugir e deixar o barco afundando, né? E o cara se preocupa em como eu vou controlar os meus seguranças, né? Nesse novo mundo aí. A preocupação é sempre sobre o grupo mais próximo dele, né? Sim. E são coisas que a gente acha que só vem em filme, né? Eu me lembro, não sei se é O Dia Depois da Manhã ou se é 2012, é um desses 2 filmes que mostra no final o pessoal, os bilionários indo para um bunker, né? Feito, não sei se é no Tibete, alguma coisa, e de lá sai uma nave para um outro local, enfim.
O Exterminador do Futuro também comenta, né? Fala lá que tem lá aquela catástrofe nuclear e, né, algumas pessoas se escondem no bunker, enfim, ficam lá alojadas por anos e anos esperando a poeira, entre aspas, baixar e retomam, né, novamente. Eu não duvido, realmente. Eu acho que esse artigo é um assunto que eu ouço há muito tempo, né? E os filmes retratam. Então, da onde vem tudo isso, né? Deve ter uma fonte única aí que busca, né? Existe essa concepção, né? Existe essa organização. E é interessante, né? Isso entrando no meu mundo um pouco mais filosófico. A gente sempre tem esse plano B, né? Se alguma coisa der errado aqui, eu recomeço ali. Mas no final, a mente que está fazendo a caca aqui é justamente a mente que vai para lá e vai continuar replicando até precisar fugir para outro lugar. Seria muito mais fácil a gente resolver o negócio aqui, agora, porque é o que a gente tem, né? Sendo que são esses caras que estão causando o problema. Sim. Justamente esses aí que estão causando o problema são esses caras que querem, né, fugir do problema. Né? Então tem duas coisas no artigo. Uma delas é isso: os próprios bilionários, no caso, contribuem ativamente bastante para o problema, para os problemas que eles apontam lá, né? Pandemias, convulsões sociais e tal, e eles que querem sair. E um outro segundo ponto é que o autor do texto ele vai buscar uns caras que estão vendendo soluções para os bilionários, os espertinhos, né? Sempre tem assim. E um dos espertinhos, ele tem uma solução que é interessante, fazer comunidades. Né? Então ele diz que a solução é cooperativa, a solução é você trazer as pessoas próximas e fazer uma solução realmente coletiva para o problema, ainda que seja depois de que acontecer. Né? Então ele vai vender pequenas ilhas de comunidades como uma solução, né? E isso era bem parecido até com o que a gente estava conversando em off, né? Que hoje a gente tem problemas com áreas contaminadas porque alguém colocou na nossa cabeça que a gente precisava trocar um carro todo ano, então toda essa questão de economia, de consumismo, e isso na final a gente acaba sempre criando novos problemas que quem vai conseguir se safar vai ser quem tem dinheiro, né? E quem paga a conta é sempre quem não tem opção nenhuma. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi o Screening de Notícias. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado dos comentários dos meus amigos e da minha apresentação. Não é tão boa quanto a da Lília, mas a gente acaba dando um jeito aqui. E vocês três, o que vocês acharam da experiência? Marcão, agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Agradeço também a Lilian. Lilian, você vai ter bastante trabalho aí para editar esse episódio, mas agradeço a oportunidade, Marcos. É um prazer estar aqui com você, com meus amigos, com o Diego e com a Jane nesse episódio. E obrigado. Sempre, ao mesmo tempo que a gente está aqui respondendo, a gente também está aprendendo aqui com vocês, e é sempre bom, né? O conhecimento, de toda forma que ele é partilhado, a gente sempre agrega e sempre aprende, né? E saio daqui com muito mais aprendizado de quando comecei aqui esse episódio. E agradeço a você e a Lilian por essa oportunidade. No próximo você está dentro, Alain. Tô dentro, vamos lá. Vamos ver. Bom, eu amo esse espaço, né? Eu sou suspeita de falar, eu sempre elogio e é de coração. Agradeço também demais a oportunidade, mais uma vez, né, de estar aqui. Eu acho que esse lugar, esse podcast, muito rico, né, de informações e conhecimento. E é isso. Muito obrigada, gente. Você também topa, Gênia? Próximo? Topo. Ou é muito estressante? Topo, sim, lógico. Legal. Bom, eu também queria agradecer o Marcos, o Alain e a Jane por essa conversa, né? Que basicamente é uma extensão de quando a gente se encontra fora daqui também. Então é sempre um papo bem gostoso, descontraído. Eu aprendi bastante também, né? E quando me preparando aqui para o episódio, li um artigo novo, então é sempre muito legal participar. E agradeço muito por esse espaço, né, que o Marcão tem e que eu sempre faço questão, né, para quem começa a trabalhar comigo, ó,
Isso aqui você precisa escutar esse podcast e entra na newsletter que depois eu vou cobrar. Fazer uma arguição, né? Eu vou monitorando, né? E aí, o que você aprendeu essa semana? Mas eu fico muito feliz novamente de estar aqui com vocês. E se tiver um próximo, eu já estou me autoconvidando. Perfeito. Diego. Combinado. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, esse é o Screening de Notícias. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio especial do Screening de Notícias. Com ele e com as outras ações, acreditamos que estamos contribuindo para um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Agradecemos muito a você que nos ouviu até aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. E agradeço demais aos nossos colaboradores e aos nossos patrocinadores, como a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ecdambiental. Agradeço também a nossa editora, apresentadora oficial e comandante-geral Lilian por toda a nossa construção aqui. Hoje, especialmente, agradeço a participação, mais do que especial, aos meus 3 amigos, Jane Flor, Alain Humberto e Diego Silva. Sigam a gente por aí no Instagram, se inscrevam no canal do YouTube, entrem na nossa página no Facebook ECD Ambiental, assinem a nossa newsletter e continuem conosco em todos os canais. Acompanhem semanalmente o nosso podcast Áreas Contaminadas no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros agregadores. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo Screening de Notícias.